E eu costumo falar isso nas palestras, né? Quando você fala assim, olha, eu tô com depressão, a pessoa fala, pô, cara, espero que você fique bem, você tá precisando de alguma coisa? Olha, eu tenho bulimia nervosa. Nossa, a reação é diferente. É verdade. A reação é diferente, né? Então, eu me aprimorei em transtorno alimentar na Austrália. Quando eu comecei a faculdade de nutrição, eu fui para nutrição por uma coisa, por um motivo completamente diferente do que eu ouço as pessoas dizerem que vão para nutrição. Eu sou apaixonada pela nutrição, é isso que eu ouço. Eu sou apaixonada por tudo que diz respeito à comida, emagrecimento e corpo e fitness e tal. Eu nunca fui essa pessoa. Eu nunca tinha feito uma dieta na minha vida. Eu nunca tive problema com alimentação. Eu sentava, comia, levantava e saía. E nunca tive um problema com o meu corpo. Eu fui para nutrição, porque quando o Paulo estava na residência, no último ano de residência, na época eu trabalhava numa multinacional americana, eu dirigia, né, o setor de qualidade no Mercosul, ele era estudante, o sonho dele era ter uma clínica e ter uma clínica multiprofissional. Ele sempre falou, se eu for ortopedista, eu não colo um osso se eu não tiver alguém ensinando essa pessoa a comer. Que é o que a gente está Caramba. falando do cérebro. Você também É. não faz um cérebro funcionar se a pessoa não comer. Você precisa de nutrientes para esse cérebro funcionar. E aí, nessa época, a gente combinou. Então, tá bom. Então, a gente vai comprar essa clínica. Durante o tempo que for necessário, o meu trabalho vai sustentar essa casa. Nós dois, nossas filhas. E quando a gente quitar a clínica, aí a gente começa a dividir as contas. Então, tudo que você ganhar em plantão vai ser para para a lá. clínica. E eu vou sustentar a casa, né? A gente já tinha meio que esse esquema, porque ele era estudante, né? Embora se ele pudesse, ele tiraria a roupa do corpo para me dar, né? Eu não como para você comer, esse é o Paulo. Mas era essa a nossa rotina. E quando a gente abriu a primeira clínica e começou, o Paulo é um excelente médico, ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Eu falo para ele, ele acha que o que me conquistou foi o abdômen, foi a carta que ele me escreveu, foi o cérebro dele. Porque quando É eu li a mesmo? carta, eu falei, cara, eu nunca vou encontrar um menino de 16 anos que escreva desse jeito e que 16 saiba essas anos. palavras, porque ele me escrevia de uma forma. Caramba. Ele sempre foi muito inteligente, ele sempre foi muito fora da curva. E ele é um excelente médico. E ele trabalhava e trabalha até hoje num ritmo que eu nunca vi uma outra pessoa trabalhar. Meu pai trabalhava em 4 empregos. E eu sempre falava, eu quero um dia dividir a vida com um cara que seja tão firme igual meu pai. Sabe? Que sai, que batalha, que faz. Pedi muito isso. Pedi demais. Pode diminuir um pouco. Você entendeu? Porque o ritmo de trabalho que ele aguenta é surreal. Caramba. E aí, a clínica começou a crescer demais, os nutricionistas começaram a atender muito, e tinha profissional de educação física, e ele como médico. E eu tinha a direção do Mercosul, a qualidade, eu era auditora interna de ISO 9000 da FedEx, de uma multinacional americana, tinha Argentina, Chile, Uruguai, para cuidar, e a clínica. E no comecinho, beleza, você gerencia o Mercosul, você vai ali e gerencia uma clínica, 3 Fácil, pessoas, é. beleza. Quando aquilo começou a crescer, e crescer e crescer, o Paulo falou, Roberta, eu não tenho a menor condição de atender o meu paciente aqui dentro e fazer o que eu tenho que fazer fora do consultório, né? E você tem que fazer, você tem que administrar, você tem marketing para cuidar. Não existia Instagram, não existia rede social, não existia nada disso, né? Treinar funcionário, treinar recepção, fazer o financeiro, a contabilidade. O Paulo, ele guardava o dinheiro, eu passava lá à noite, saía da empresa e passava lá, às vezes, para a gente ir embora junto. Ele guardava, sabe saquinho de pão? Sim. O dinheirinho do dia. E põe na gavetinha. Um dia eu cheguei lá e falei, o que é isso que você tá me dando? O dinheiro dessa semana. O banco pra ele era um negócio. Eu falei, meu Já ouviu Deus. falar em banco? O banco de repente pode ajudar a triplicar isso aí. É. E aí eu falei, bom, foi muito difícil, foi uma decisão muito difícil pra mim, porque imagina, eu tinha 26 anos. Eu entrei na Federal Express, né? Eu tinha 20. Fui comissária de Caramba. voo antes. Com 20 anos eu entrei na FedEx, pelo atendimento ao cliente. FedEx, Roberta, como posso ajudar? Poderei estar te transferindo. Fiz isso por Quero. um ano. E batalhei demais. Fiz faculdade de administração, fiz faculdade de marketing, fiz pós em gestão. Eu tinha toda uma carreira voltada para essa área. E com 26 eu assumi o cargo mais alto que tinha no Brasil, fora o diretor-geral. No Brasil não, no Mercosul. Eu cuidava de toda a qualidade do Mercosul. E ele falou assim pra mim, eu gostaria muito que você largasse tudo e viesse cuidar deste consultório. E foi um lance muito difícil, né? Eu tinha plano de carreira, eu estava lá um tempão, eu tinha um excelente salário, eu tinha estabilidade, né? Se bem que hoje eu ouso dizer que ninguém tem estabilidade. A gente É. acha que tem uma Você tem uma estabilidade, porque tem sensação. mas com 26 anos, para mim, aquilo era estabilidade, né? Você tem É. plano de saúde, você tem tudo.
E aí eu falei, puxa vida, né? Muita batalha para chegar aqui onde eu cheguei. Só que hoje eu tô batalhando e eu sempre fui uma boa profissional dentro dessa empresa. Não foi à toa que tão jovem, né? Atingi esse cargo e galguei vários cargos. Mas eu tava cuidando de algo que não era meu, É. que não era do meu marido, né? E aí ele falou, não, vai dar tudo certo, vem pra cá. Eu falei, só espera mais um pouquinho. Aí eu fiquei mais um ano em que eu conseguia sair da empresa. Toda quarta-feira à noite eu saía da empresa e ficava de madrugada, cuidando, fechando contabilidade, financeiro, tudo. E de sexta-feira à noite eu ia pra lá também. E de sábado, muitas vezes eu fui, eu e a Duda, né, minha filha mais velha, atender na recepção. E resolver as buchas da semana e tal. E eu fiquei fazendo isso durante um ano. Quando ele quitou, que a gente tinha o esquema de É. agora você, quando ele quitou a clínica, eu falei, bom, agora a gente tem mais estabilidade, eu também tinha minha rescisão, eu tinha dinheiro guardado, sempre fui muito programada financeiramente, tinha muito medo de passar fome, tinha muito medo de passar necessidade, tinha muito. Eu me emancipei com 14 anos. Eu comecei a Caramba. trabalhar com 14. Minha mãe e meu pai eram separados, meu pai não conseguia pagar pensão, enfim, era uma bagunça. E eu olhava para aquela situação e falava, eu nunca vou Não passar vou por deixar isso. chegar nesse Eu não ponto. vou passar por isso. Eu não posso deixar um filho passar por isso. Eu vou ter que fazer alguma coisa para ninguém passar por isso. Então eu tinha plano A, plano B, plano C, plano D de trabalho, de faculdade. Tinha uma comunidade no Orkut que chamava Relaxa que eu tenho um plano. Era minha. Ah, E é? tinha milhões de seguidores. Nem existia esse negócio de seguidores, aquilo era bombado. E até hoje na Relaxa vida que eu tenho um é. plano. E até hoje na vida eu sou assim, né? Eu tenho 4 empresas, eu tenho 3 empregos fixos, além do Caramba. consultório. Porque eu tenho esse plano. Se acontecer alguma coisa errada aqui, eu tenho ali. Se acontecer ali, eu tenho ali. E eu vou. E aí eu falei, bom, tudo bem, eu tenho já toda uma estabilidade. Eu abri uma empresa de consultoria de negócios, porque eu era auditora de ISO 9000. E por conta da empresa que eu trabalhava, ser uma excelente empresa, eles me pagavam todo e qualquer curso que eu falasse, eu gostaria de fazer esse curso. E para mim foi um dos motivos de eu ter ficado lá mesmo, não estarei te transferindo, porque eu falei, bom, aqui eu vou poder estudar. É. E vão pagar meus estudos, e eu não vou depender de outra pessoa para pagar meus estudos. Eu falei, eu vou abrir uma empresa de consultoria de negócios, eu consigo ganhar dinheiro com a minha empresa e cuidar do consultório dele, porque eu sempre vi dessa forma no começo, o consultório é dele, por mais que eu batalhe com ele é o médico, eu vou cuidar, né? Mas eu tenho que ter aqui o que também é o plano B. O plano B do relaxa que eu tenho um plano, se der alguma coisa errada, ele fala, tchau, querida, agora eu não quero mais, eu tenho meu plano. É. E aí eu pedi demissão, a Clarinha, nossa filha, já tinha um ano. Quase um ano, né? Ela tá com quase 11, ela tá com 11. E aí eu falei, bom, vou pedir demissão e vou fazer aí uma rota de cuidar dessa empresa, que é nossa, da consultoria e fazer o consultório crescer. E foi aí que eu falei, bom, não dá para eu cuidar do consultório se eu não tiver nenhuma faculdade na área da saúde. Porque eu lidava com nutricionistas, profissionais de educação física, e eu não podia me meter na conduta É. deles, né? Às vezes eu Tinha que ouvia alguma entender. coisa e falava, cara, minha opinião é minha opinião. Eu não posso dar. O mundo tá muito um mundo de opinião hoje em dia, né? Todo mundo tem opinião. É, eu acho Os que. tudólogos são maravilhosos. Você fala com tudólogo É. todo dia na rua, porque todo mundo sabe de tudo. E eu tinha muito receio de falar, vou virar para um cara que estudou 10 anos e falar, eu acho que você devia. Sem chance. E aí mesmo nutricionista ou profissional de educação física. E na minha doce inocência, eu disse, bom, eu tenho 2 formações acadêmicas, vou lá, faço mais uma, vai ser super tranquilo. Afinal de contas, minha rotina agora é muito mais tranquila. Eu tinha o Mercosul, agora eu tenho 3 salas de consultório para administrar, são 5 profissionais, vai dar tudo certo. Quando eu entrei, eu fui de uma forma muito racional para nutrição. Falei, vou fazer nutrição, vou estudar pra caramba, vai dar, né? E aí, quando eu me deparei com a nutrição, uma das coisas que eu percebi era que muitas pessoas estavam ali para aprender a arte do emagrecimento. É. E hoje a gente tem esses dados, né? Quase que 70% dos profissionais de nutrição tiveram problemas alimentares ou passaram uma vida em busca de um emagrecimento e tal. E eu era muito diferente daquilo. Eu adorava meu corpo, eu comia super bem, almoçava 2 vezes, feliz. Eu nunca tinha feito, né, dieta, então eu olhava aquilo de uma forma muito racional. E eu comecei a olhar de uma forma também muito racional essa correlação dentro do consultório. Então eu via a pessoa chegar na sala ali da recepção, porque eu cuidava da recepção, da administração, e muitas vezes eu sentava com os pacientes ali e eu ouvia o acompanhante do paciente falar assim, olha, eu gosto muito do trabalho dessa clínica, meu irmão tá indo super bem, eu vou só emagrecer 5 quilos e eu venho também. E eu ficava pensando, cara, por Ué? que essa pessoa vai emagrecer 5 quilos para vir emagrecer 5 quilos? E aí eu, nesse sentido, comecei a olhar muito mais a área de comportamento. Por que uma pessoa faz isso? Por que uma pessoa vem no nutricionista para ganhar estrelinha e não para mudar É. a própria vida?
para acessar realmente o que ela tem dificuldade, para assumir essa dificuldade. Por que que um processo de nutrição é um processo terapêutico também? Da pessoa, ó, é assim que eu faço é por causa disso mesmo. Como que a gente pode se capacitar, né, ou capacitar aquele indivíduo a conseguir fazer diferente do que ele tem feito e, portanto, mudar de uma forma definitiva. E isso tudo começou a borbulhar na minha cabeça. Falei, não é possível que não tenha uma área assim. E aí, quando eu acessei no 4º semestre, eu acessei psicologia, eu falei, eu preciso fazer algo relacionando comportamento. Eu tô batendo aqui? Tá dando problema, mandíbula? Não. Você me grita, tá? Que eu tô Não, sem o fone. por isso que esse braço aqui é assim. Aí Me não, grita porque eu faço assim, o Vilela faz assim pra você. não, É. Nem pega. Não. E aí, e aí eu fui para especialização. Como eu já tinha outra graduação, eu falei, eu vou fazer uma especialização em terapia do comportamento alimentar. E aí eu fiz a especialização em terapia do comportamento alimentar, aí me afundei mais ainda no estudo, falei, não, eu preciso entender melhor ainda você isso se aqui. achou, né? Você Ah, falou, maravilhosa. Bem lindíssima, eu trouxe presente para você. Ai, meu Deus, que emoção, que honra. puxa a cadeira aqui. Vem aqui com a gente. É, porque aí você se encontrou também. Falou, pô, isso daqui é Aí que eu me apaixonei. Aí sim, aí eu vi o que aquelas pessoas, nossa, eu sou apaixonado por isso, eu sou apaixonado por aquilo. Eu falei, então tá bom. Então agora eu entendi por que elas são apaixonadas. Eu encontrei a minha área em que eu também me apaixonei e me interessei demais. Aquilo, primeiro que cursar os primeiros semestres de nutrição foi tirar um véu dos meus olhos. É muito louco. Eu sou Você uma tinha uma pessoa outra muito ideia. curiosa. É. Na verdade, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu tinha visto a parte prática e clínica ali do emagrece, não emagrece, essa dieta. E aquilo para mim era muito mecânico. Quando eu pude acessar a parte científica daquilo, aí eu pirei. Falei, cara, é muito legal. Eu vou saber como funciona meu fígado, meu rim, meu coração, meu. Tanto que a anatomia, quando o primeiro contato que eu tive com a anatomia, eu falei, vai ser pecinha de brinquedo, mas, né, vai ser ótimo, vai dar tudo certo. Eram peças, realmente eram cadáveres. Caramba. Sonhei com todos Você eles. viu os cadáveres? Sonhei com todos. Você já mexeu com o muito- cadáver, não? Era peça no seu? Não, não era. Gente, Senta aqui. vem com a gente. É. Toma a jujuba. Gente, que honra. Oh, esse é o livro. Tô saindo do ar. Trouxe pra você, depois eu vou escrever pra você. Gente, olha essa mulher. Puxa o microfone. Maravilhosa. pra cá. Ai, olha que fala de inspiração, meu amor. Oh, você acha?